Estamos aqui ao vivo, mais um Prosa Sertaneja para vocês, meus telespectadores, por assim dizer. Já começa na zoeira. Eu estou aqui com ele, por assim dizer, Marcão, por assim dizer, Blognejo. Por assim dizer, sou eu, Marcão Blognejo. A gente tava conversando aqui agora, velho, que o Rick do Raça Sertanejo tá aqui com a gente. É. E você fala muito, por assim dizer, né, velho? Você fez uma tatuagem. Chique, assim. fiz até uma tatuagem aqui, por assim dizer, do tanto que eu falo nas entrevistas, virou uma marca registrada e virou, todo mundo sabe que eu falo essa frase. Não, e o Rick falou, e eu falei, caraca, velho. É verdade. Ele fala muito, por assim dizer, velho. Mas, Marcão, obrigado por receber a gente aqui em Uberlândia, na sua mansão. Nossa. Gente, o Marcão... É minha aqui, tá? É tudo fake, tá? Ele mora numa mansão aqui, tô com vista pra piscina. Tem que respeitar, parabéns, viu, Marcão? Mas falando sério, obrigado por receber a gente aqui. Pão de queijo, magrinho, cafezinho. Eu que agradeço aí o convite pra estar gravando aqui no Prosa Você nasceu Sertaneja. em Uberlândia? Nascido, criado, crescido em Uberlândia. É, então você ama aqui, não sai daqui de jeito nenhum. Não que eu ame, é meio que fui ficando, agora acabou ficando pra sempre. Mas, assim, você faz... o seu canal, ele é todo de entrevistas, né? Basicamente. Tento, às vezes, começar a Isso, falar uns agora assuntos, você deu tentando, assim, pra ver, aproveitar que a galera abraçou essa causa aí de vídeos mais analíticos através de você, de outros YouTubers. É uma coisa que eu já tentava fazer antes, mas nunca consegui emplacar. E eu, de vez em quando, apareço tentando fazer, mas eu acho que eu vou focar mais no IGTV. Eu fiz alguns no IGTV recentemente. No Instagram? É, eu fiz alguns que rendeu muito mais que no YouTube pra mim, assim. De imediato, assim, logo de cara, muito mais visualizações e muito mais repercussão. Eu tô achando que eu vou focar mais no IGTV. Tentar, mesmo? pra não focar muito na questão da receita no YouTube. Deixar só mais pras entrevistas e as opiniões no IGTV. Sério, velho, eu não uso IGTV. Eu tô usando IGTV pra mim, essa semana eu parei, mas tava tentando fazer uma média de 3 por semana, rendeu no máximo 10 minutos de vídeo, tá dando muito comentário, porque eu pego mais pesado, né, nas críticas às vezes, e a galera comenta, participa. No IGTV, pra mim, bombou, e eu vou focar no IGTV. Falando isso, você falou que pegou mais pesado, você no início da sua carreira, a gente vai falar assim da sua carreira, né, porque é uma carreira também, não é só artista que tem carreira, não é só cantor que tem carreira. Carreira do Todo blogueiro. mundo tem carreira. Você era um cara que emitia as opiniões ali pesadamente, fortes e tal. Aí por um tempo você perdeu um pouco isso. E aí se você sempre coloca lá no Instagram. Galera, vocês acham que tem que voltar um Marcão raiz, né? Marcão... É raiz que você fala a palavra. Agora né? é Marcão Raiz, porque raiz que eu falo dessa época. Porque... Mas como que foi no começo? O que você falava de polêmicas assim? Não, Você fala, né? Era mais raiz, agora Quando eu criei o blog, que não era Blognejo na época, a ideia era falar de discos sertanejos recém-lançados, fazer minha crítica como ouvinte, como um mero entendedor de música sertaneja, não um profundo entendedor, não é uma coisa que eu acho que eu seja, assim, apesar de alguns falarem assim, um cara de entender de fato desde o cerne, assim, um cara que ouve sertanejo e gosta e entende, vamos supor, de 0 a 10 eu entendo 7 para 8, vamos supor assim, por assim dizer. Aí eu quis fazer um blog sobre sertanejo, e falando sobre os discos e falando sobre fatores, assim, sobre elementos da música sertaneja. você fazia tipo um review, então? Um review dos discos. Que hoje os outros canais fazem esse review. Sim, né? fazem em vídeo, né? Mas na época eu fazia o blog e todo ano lançava... Na escrita. Todo ano sempre tinha os melhores do ano, os melhores discos do ano, apostas do ano... sempre em texto. E, cara, tudo que vocês fazem hoje no YouTube, eu fazia em texto na época. Tinha top 5, tinha tudo eu fazia, só que era texto, não era canal, não era um vídeo. Esse negócio de apostas aí, você começou, né? Foi lá atrás. Então, assim, e a galera brigava pra entrar. Chegava dezembro... Eu acho que teve uma época que essa aposta sua aí, ela mexia com o mercado, Chegava novembro e dezembro, a galera começava a mandar mensagem, Marcão, não sei o quê... Lembra da gente, que não sei o que tem. Só que, então era difícil. E por que a galera brigava? Porque se eu colocasse na lista os cinco apostas do ano, dos 5, no mínimo 3 virava estouro. Então, tipo, foram muitos artistas que estouraram depois que apareceram na lista. Não tô falando que é por minha causa, mas que eu já sentia que tinha um burburinho em cima. Então, ali passou
Lucas Luco, Luan Santana na minha lista, Gustavo Lima, Cristiano Araújo na época, Maiara e Maraísa, Marília Mendonça, Zé Neto Cristiano, Henrique Juliano. E depois, essa lista de apostas, meio que, por um lado, foi pros vídeos. A galera começou a usar as entrevistas também como trampolim. E eu acabei sendo, quando eu comecei a fazer as entrevistas, eu sendo o pé quente de novos artistas. Então, a primeira entrevista da Marília Mendonça foi comigo, a primeira entrevista do Zé Neto Cristiano foi comigo, a primeira entrevista do Matheus Cauã, Henrique Juliano, Maiara e Maraísa. Então, assim, tinha o pré-estouro e o pós-estouro. Então, sempre tinha desse jeito também. E no final do ano, eu sempre gostava de fazer a entrevista com o artista mais estourado do ano. Então, foi uns 5 anos nessa pegada também de fazer uma entrevista especial de fim de ano com o artista mais estourado do ano. Aí foi com o Henrique Juliano, naquela época que eles estouraram Até Você Voltar. Foi com a Marília Mendonça, na época que ela estourou Infiel. Isso porque eu já tinha feito uma entrevista antes também do estouro. Que foi com o Tchula, né? Que foi com o Tchula participando. Cara, essa entrevista aí rendeu muito. Zé Neto Cristiano também, ano retrasado. Jorge Mateus. Aí comecei a fazer com os grandes também. Então comecei a fazer, às vezes, passei a alternar não só com o mais estourado do ano, mas com algum medalhão. Já fiz entrevista especial de fim de ano com Chitãozinho Chororó, com Daniel. Então, passei a alternar desse jeito. E é interessante você falar isso aí, porque, tipo assim... Já teve cara que, por exemplo, não tava ali na sua aposta, que virou a cara pra você? Virar a cara não, mas eles reclamavam. Tipo assim, mas chegava, mandava mensagem? Marcão, esqueceu de nós, que não sei o que tem. Eu falo, cara, você não entrou no 5, mas tava no 6º, no 7º. E aí, o que eu fiz? Pra tentar... Porque a música... Na minha época que eu comecei, a música sertaneja ainda tinha aquela realidade... Ainda existia aquela realidade de um disco por ano, uma música a cada 3 meses, o artista gravava um disco, trabalhava ele o ano todo. Era aquilo. Quando eu comecei a escrever sobre música sertaneja, era assim que funcionava. Tanto é que uma das minhas lembranças mais tradicionais é eu assistir o Faustão, o lançamento, o Zezé de Camargo e Luciano indo para lançar o disco que eles iam lançar aquele ano, e na segunda eu ir na loja 8 horas da manhã comprar. Todo ano. Repetir essa rotina. Fiz isso com Edson Hughes, Bruno Marrone, Christian Ralph. Toda vez lançava um disco por ano e eu comprava. E era assim que funcionava 15, 20 anos atrás. Quando eu comecei a falar de sertanejo, ainda existia um pouco disso. Então eu fazia apostas uma vez por ano. Com o tempo, a coisa começou a ficar muito rápida, né? E aí, as apostas... Por exemplo, se eu falasse de um cara no ano, às vezes no meio do ano, o mercado já tinha mudado completamente. Então passei a fazer apostas semestrais. Listas de apostas semestrais. Então... Tinha aposta em janeiro, aposta em julho. Mas sempre com 5 caras, né? Sempre com 5. Sempre com 5 nomes, e às vezes eu mencionava alguns que poderiam aparecer depois daquilo que o mercado começava a falar, e eventualmente ele aparecia numa lista posterior. A gente sabe que rola muita grana, né? Nos bastidores, empresários com muito dinheiro, gente com muito dinheiro. Já te ofereceram uma grana boa pra você colocar lá? Não, oferecer já sondaram, mas eu sempre... Sondaram pra fazer. Mas aí não falaram assim, eu te dou 5 mil. Não, eu... Não falou o valor? Nunca chegou a falar o valor, mas... Porque eu sempre tive meio que essa coisa de separar muito bem. Por exemplo, o que é post pago? É post de lançamento de música. Por exemplo, post pago é lançamento de música. Você vai me pagar pra falar de você, mas então eu vou só lançar sua música e pronto. Opinião, nunca... recebi um centavo pra expressar. É porque não dá, né, cara? Não tem porque como. Quando o cara que vem pedir, vem oferecer grana, ele não tá ali destacado, ele não seria nem um top 10 apostas. Aí você vai colocar ele em top 4, você pode colocar ele no 5, na 5ª aposta, mas aí a discrepância vai ser gigantesca. Aí vão começar a te falar, pô, tem alguma coisa desse cara aí, o que esse cara tá aí? Não, e eu já fui massacrado nesse sentido pelo quê? Por apostar em nomes que a galera não acreditava. E que hoje são realidade, tipo Gustavo Mioto. Quando eu apostei no Gustavo Mioto, ele estava no começo. Só que eu acreditava nele não pelo talento vocal, que é uma coisa que ele é muito criticado, por exemplo. Porque a voz dele é de difícil aceitação para muita gente, apesar de eu achar ele um excelente artista. Só que eu via nele, primeiro, a estrutura de trabalho que ele tem, porque o pai dele tem um mercado sertanejo nas mãos. Então é porque ele é filho do Mioto. Não. Mas o quê? O cara tinha musicalidade, tava compondo pra caramba, inclusive até por, de certa forma, influência minha, porque na época que eu comecei a trabalhar um pouco ali com o Miotim,
eu indiquei o Deoli, Samuel Deoli, pra conversar com ele, mostrar algumas músicas, antes daquele primeiro DVD que ele gravou em Votuporanga. A partir dali... Um braço direito dele não, a nas partir músicas, dali... ou não? Não, para compor algumas músicas. A compor. partir dali, ele começou a compor. Com o Deoli foi aprendendo e começou e se tornou um grande compositor também. Aí foi onde veio depois. Ele criou maturidade. É dele, né? Sim, aí foi onde ele começou a se tornar um grande artista. Ou seja, as pessoas que criticaram tanto naquela época que eu apostei, hoje tem que engolir seco. Porque, de fato, é um dos artistas sertanejos mais importantes da atualidade. Sem e não dúvida. tem o que falar. Então, assim, as apostas minhas sempre foi isso, de peitar. Às vezes eu falava assim, gente, eu vou peitar isso aqui e eu acredito. E às vezes eu insistia tanto no artista, e até hoje tem gente, você apostou no fulano, você se fudeu, porque o fulano nunca aconteceu nada. Falei, mas não aconteceu nada, mas e o fulano? Aconteceu. Beltrano, Ciclano. Tipo assim, de 20, eu errava 2. No máximo, entendeu? Que ia acontecer. Porque eu já sentia o burburinho, já vivia a realidade. Os artistas começavam, os empresários começavam a falar nos grupos, quando eu ainda participava de grupo de WhatsApp, que hoje eu não tenho paciência mais para isso, grupos de empresários que eu falo. Começava a conversar entre si, bastidores, gravações de DVD. Acaba que, tipo assim, como a gente tá muito no meio, acaba que, meio que por natural, vira... Não é uma coisa que você tem que ficar pesquisando e olhar e qual que vai ser. É meio que natural. Claro que quando você vai sentar, você vai analisar as situações. Mas a gente passa pelas situações e depois você resume e coloca ali. Aí você seleciona uns 10, e aí você vai tirando, cortando uns. Porque é natural a gente já ter na cabeça uns 10 ali, Você percebe, você hoje, por exemplo, você já consegue ter esse feeling de Isso, entender, é o cara, feeling, esse isso. cara vai. Você entendeu, o cara vai chegar pra você tá ouvindo o trabalho e fala, esse cara vai acontecer. Hoje em dia, você cria com o tempo, você cria esse feeling de saber quem que vai acontecer e quem que não vai, de entender e de conseguir enxergar à frente. E a galera pegava nisso comigo nessa época. Maicon, você foi o cara, tipo assim, pra nós que somos da nova geração, vou falar assim, você é uma referência muito grande pra gente que trabalha com rede social, né? Porque todo mundo que gosta de sertanejo, de verdade, que gosta mesmo, acompanhava o seu trabalho, né? E acompanha até hoje, óbvio. Você era uma grande referência tanto para artista, para pessoas que gostam, para empresários, para escritório, para todo mundo. Você via muito, porque o sertanejo, quando tudo que gera muito dinheiro, que envolve muita grana, existem interesses, existem coisas que são desagradáveis, né? Porque tem pessoas muito boas no sertanejo, assim como tem pessoas que também são maldosas, que só são pra sugar você ali, sabe? Nessa época que você era o cara, né? Teve um momento que você era o cara ali mesmo e todo mundo... Não sei. Você não sabe, mas você era, né? Talvez... É porque eu não tava... Como eu tava meio afastado, sempre nunca saí de Uberlândia, não vivia a realidade ali, não tinha muita essa noção, mas... Mas você sentia que, tipo assim, existia muita gente que vinha pro seu lado, assim, vinha conversar com você... Total interesse, assim. Pô, eu só tô aqui pra você me sim. ajudar e tal. E como que você reagia a isso? Nessa época eu não sentia muito, não. Eu, infelizmente, porque apesar disso ser uma coisa positiva, pro mercado que a gente trabalha, é uma coisa negativa. Eu, infelizmente, sou um péssimo julgador de caráter. Eu confio muito, entendeu? Então eu confio muito nas pessoas. E nisso eu me ferrei muito na vida por conta disso. Porque acreditar nas boas intenções de pessoas e no fim não ser aquilo que eu tava pensando. Até me ferrei até financeiramente por conta disso. E nessa época eu não tinha muito essa ilusão. Eu acreditava às vezes que o artista tinha amizade com a gente. Não tinha. Acreditava que o cara gostava, que não era por interesse, que o cara tava... Entendeu? Eu tinha essa... Nossa, o cara... Eu sou amigo, nossa. Até acordar, tipo, eu precisei passar por muita coisa ruim pra entender. E, tipo, na hora dos momentos ruins, que você sente que a pessoa se afasta, que aí você vê, realmente não era amizade. Então, a partir do momento... Você ficou um pouco iludido em ser amigo de artista? Demais. Não, eu não me considero amigo de artistas. Não, mas na época você falou assim, eu tenho que ser amigo. Quero fazendo churrasco com os caras. Eu achava que era legal. Nossa, eu ia na churrasco na casa do Sorocaba, pra mim eu falo, nossa, velho, que massa, cara. Tô no churrasco na casa do Sorocaba. E você acha que isso... Já fui nos 4 lá. Te atrapalhou? Então, você acha que fazer uma amizade
com quem uma hora você vai precisar criticar, Então. uma hora você precisa... Ele vai lançar alguma coisa, ele quer que... Fazer amizade te prejudicou? Não prejudicou. Eu teve a época quando eu era bastante crítico. Eu ainda tinha um emprego, concursado aqui em Uberlândia, trabalhava. Então, assim, eu não tinha ganho com blog, não pensava em ganhar dinheiro com blog. Nunca tive essa ilusão de ganhar dinheiro com blog. Isso é muito interessante, porque hoje em dia as pessoas, elas criam alguma coisa, sei lá, criam um canal e já pensa, vou ficar rico, vou ganhar dinheiro. Gente, esquece. Quanto tempo você trabalhou sem ganhar dinheiro? Uns 6 anos. Pois é. Eu trabalhei um pouco menos, foi 1 ano trabalhando, sem tirar R$1 do YouTube, mas assim... É isso, você não vai começar... Sabe o que eu fazia? O Rick deve lembrar, você não vai lembrar dessa época, não. O blog, ele era daqueles blog... Como é? Não, era um negócio assim... Blogspot, isso. Meu blog era no Blogspot, dentro do portal No Embalo, que é um dos únicos portais que eu lembro dessa época que existia sobre sertanejo, que é lá de Curitiba, do meu amigo Glauber Duarte. Quando eu criei o Blog Nejo, quando eu falei assim, quando o blog se tornou maior que o portal, a galera começou a pressionar. Faz o seu, porque o cara tá, tipo assim, você tá maior que o cara. E aí eu fiz o Blog Nejo. Eu criei... Por que você pensou em fazer um portal? Não, porque, tipo, eu tava escrevendo um blog dentro de um site, eu já tinha me tornado maior que aquilo. Isso, mas por que você começou a escrever dentro desse site? Eu queria ler sobre sertanejo e não tinha lugar pra ler sobre sertanejo. A única fonte que eu tinha de música era o caderno de música da Veja. E toda vez, raramente, falavam sobre sertanejo. E quando falavam sobre sertanejo, era pejorativo. Porque a imprensa musical trata o sertanejo até hoje de forma pejorativa. Hoje existe assim, uma intenção melhor da imprensa sertaneja de falar da música sertaneja sem ser criticando. Tipo assim, teve que engolir, tipo isso. Tipo assim, teve que engolir. Agora a gente tem que falar de sertanejo porque é uma realidade. Só que os críticos musicais ainda odeiam. Você vê o problema que o Zeca Camargo teve depois da morte do Cristiano Araújo. Você vê o Nelson Motta, que é um dos maiores críticos musicais do Brasil. Toda vez que ele tem que falar de sertanejo, no texto dele você já sente a má vontade. Última vez que eu vi um texto dele sobre sertanejo, que foi uma coluna no Jornal da Globo, ele usou a palavra mediocridade para falar de sertanejo. Porque ele teve que falar de sertanejo, porque a Globo pediu. Na época ele fazia uma coluna semanal. E aí ele teve que falar de sertanejo, só que você sente no texto do cara a má vontade. Só que, mano, a gente tá falando de um gênero de 100 anos de história. Um gênero que é a história do Brasil resumida num gênero musical. Você tem que ter respeito. Se a crítica musical é capaz de respeitar o funk como um movimento cultural, por mais misógino que seja toda essa questão do funk, por que não respeitar o sertanejo? Entendeu? É uma coisa que eu sempre... Por quê? Porque eles não estão no Rio de Janeiro. O cara tem que falar do funk porque é carioca e tal. Então se é carioca, a gente tem que falar de forma inteligente. Mas nunca quiseram. Aí eu quis escrever de sertanejo. Porque você não tinha nada... Não tinha nada pra ler. Não lia. Aí eu não tinha nada pra naquela ler. época era muito escrita também. Era só escrita, não tinha canal. Não existia. O YouTube acho que tava começando, engatinhando ainda. Eu tinha um canal da minha dupla na época que eu tinha dupla. E no caso você falou que você, tipo assim, eu escutava muito mesmo. Você via lá no Faustão, comprava e escutava. Então era por gostar, né? Não porque você queria trabalhar com isso, mas por gostar você entendia, né? Era um hobby desde sempre, porque meu pai sempre gostou de sertanejo, sempre me incentivou. Desde os 10 anos de idade eu mexo com música. Já tive 3 duplas e tal, gostava muito de sertanejo e ouvia muito. E aí eu escrevi o blog e tal, meu texto era bom, porque eu tava recém-formado em Direito. Então eu escrevia bem. Cara, mas eu lembro, Marcão, desculpa interromper, que quando eu lia, você lia o Piunte, porque assim, eu passei por todas essas, igual você que gosta, eu também gosto pra caralho, e tipo assim, além de gostar, eu queria me inteirar do que tava rolando, entendeu? A curiosidade, entendeu? Aí que difere também, talvez, de algumas outras pessoas. Eu tinha curiosidade de saber. E aí eu via se escrevendo ali, você falando, na escrita, falando, caramba, velho, ele fala bem pra caralho, como que... Eu sempre tive dificuldade pra escrever. Redação, esquece. Não, Era horrível. Eu sou melhor escrevendo do que falando até hoje. Eu sou péssimo pra falar, eu acho. Isso aí já é um dom já há muito tempo já. Não, eu acho que aperfeiçoou na faculdade mesmo, porque minha redação pra passar na faculdade foi uma merda. Mas aí com a faculdade acho que melhorou a redação e aí foi onde o blog bombou, que eu acho pela qualidade do texto. Quando que você viu que bombou? O que você falou? Assim, qual tipo de matéria? Ou uma matéria específica? Ou foi aquela que tipo assim, essa aqui começou a crescer e eu
fui fazendo isso? O que você sentiu que tava dando certo? Que falou assim, comecei a escrever, aí teve isso aqui que começou essa aqui já gerou um burburinho, essa aqui também. O que foi? Não, as apostas, na verdade, eram o que mais gerava burburinho na época. Já começou com... Eu sempre faço apostas. A primeira lista de apostas minha foi 2008. Que foi onde eu coloquei Luan Santana, foi na segunda lista. Entendeu? Aí Luan Santana ainda antes do Meteoro da Paixão. Meteoro da Paixão recém-lançado. Apostas, aquele negócio de falar sobre os CDs, né? É. Aí eu fazia aposta, aí fazia o review de fim de ano, fazia o review do CD. Aí as gravadoras começaram a mandar CD. Começaram, pra eu fazer. foi? Eu recebia os DVDs pra escrever a respeito. E aí, em 2010, começou a rolar convite pra ir em gravação. E foi onde eu comecei, tipo assim, até isso, que eu não ganhava dinheiro nenhum. Eu comecei o blog em 2007. Até 2012 não ganhava dinheiro nenhum. E eu tava, assim, quando eu comecei o Blog Nejo, eu comecei a botar uns bannerzinhos. E sabe quanto que eu cobrava? R$50 Por de mês? cada bannerzinho. Ficava um Pra mês, pôr lá 30 dias. Eita. R$50. Isso aí era só pra manter. Pra falar, pra pagar o servidor. No máximo, falava assim. E aí começou a rolar os convites de gravação de DVD. Aí eu começava a faltar de serviço. Aí comecei a faltar de serviço toda semana. E aí, o trem foi fazendo isso aqui, ó. E eu falei... Mas e grana? Não, aí chegou... não conseguia ganhar grana. Aí a galera começou a pressionar. Os próprios profissionais do meio da música falaram, cara, você tem que ganhar dinheiro com esse blog. Eles velho. mesmos falavam. Eu lembro, um dos que mais me incentivou nessa época foi o Diego Damasceno. Ainda na época ele ainda tinha um estúdio aqui em Tumbiara. Ele tava começando, recém-terminada a dupla Diego e Diliel. Ele começando a bombar com as composições. Eu fui lá no estúdio, lá fazer uma visita lá e tal, que é perto aqui. E ele começou a falar, e aí começou a vir um insight. E eu, cara, de R$50, eu passei a cobrar R$1.200 por mês. Eita. E Mas já foi esse boom? foi. E foi, cara. Tipo, e foi. Ou seja, era o que o povo tava esperando mesmo. Valia. Eu não enxergava o próprio valor do negócio. E aí foi onde começou. Aí o blog virou Você profissional. começou a vender esses banners, foi a primeira coisa. Aí que virou você... espaço profissional de verdade. No blog, aí foi onde o quê? Eu diminuí o tom da crítica. Falei, não vou mais fazer críticas pesadas. Eu vou fazer a análise do DVD a forma mais neutra possível, do CD ou DVD. Lista de apostas, o mais neutro possível. Só que agora vai começar a vir publi editorial, banner, tudo. Lançamento de música. E aí foi onde eu tornei o blog mais comercial, abandonei o serviço, que aí foi onde eu falei, agora eu vou largar o serviço. Pedi uma licença para interesse temporário lá, licença para interesse particular, LIP na época. Fiquei 2 anos sem trabalhar para testar. Podia voltar. Esse LIP Aí quando acabou os 2 anos, eu não voltei. Aí eu pedi conta, pedi exoneração. E aí continuei E qual que até foi hoje assim, vivo. o negócio mais pesado que você até meio que se arrepende de crítica naquele começo ali? Cara, eu já fiz uma crítica, por exemplo. Teve uma época que eu fui comparar. Teve uma treta no Twitter entre o Pinóquio e o Dudu Borges na época. E eu era muito focado nessa batalha dos produtores. Eu sou muito fã do Dudu Borges até hoje, porque eu acho ele genial. E por ser um cara que não é só sertanejo, mas ele trouxe uma linguagem totalmente nova pro sertanejo. E eu, nessa época os dois eram e o Pinóquio era o cara do sertanejo. Estourou o César Menotti Fabiano, estourou o Jorge mais Mateus. raiz, né? Mais sertanejão. Sanfoneiro e tal. E no meio dos dois tinha tanto é que a minha primeira entrevista de peso foi com o Dudu Borges. Na mesma época eu gravei o Dudu Borges e o Ivan Miyazato. Naquela época ainda. 2010 foi essas entrevistas, 2009. E aí, quando eu publiquei nisso, o Pinóquio me ligou. Porque eu postei uma foto dos dois, assim, um X no meio, né? Dudu Mas versus você Pinóquio. criticou algum ou você foi só Falei que eles dos dois estavam... só. Existia Existia uma treta que... E os dois tretaram no Twitter. eles tretaram no Twitter. E aí eu você fui só comentar. repercutiu. Repercutia, mas um texto bem embasado. O Pinóquio me ligou, bravo. Você não pode usar minha foto, que não sei o que tem, que bababá. Isso gerou um desconforto. Porque eu sou fã do Dudu Borges, mas não quer dizer que eu não era fã do Pinóquio. Sim. Obviamente. Eu sou muito fã do Pinóquio até hoje. O Pinóquio é o maior sanfoneiro da história. Do sertanejo. Um dos maiores arranjadores. Mas na época não... Tava muito intensa essa guerra. E aí, deu essa treta, eu fiquei um pouco assim. Tempos depois também, uma outra coisa que me incomodou... Mas você te incomodou porque ele te ligou e tal? eu fiquei chateado que aquela velha história. Eu amo sertanejo, mas eu não quero ser visto como um cara que tá trabalhando contra o sertanejo. Isso, Pelo contrário, eu quero que todos cresçam. Você fica chateado, né? Sim. Eu entendo, porque eu também... Até algumas questões que alguém fica bravo, fica chateado comigo e vem falar...
A gente também fica, porque a gente não quer ser contra o cara. Porque, querendo ou não, a gente é fã do cara, né, velho? Tanto é que eu nunca fiz crítica em nada, pessoal. Era sempre questão de trabalho só. Mas eu acho que uma das que eu mais me entristeço até hoje foi quando, por exemplo, tinha ocasião, por exemplo, teve uma ocasião de eu criticar muito pesado um disco do Luiz Cláudio Juliano, o último disco do Luiz Cláudio Juliano. Que agora são daqui de Uberlândia. Cláudio, né? O Luiz Cláudio é daqui de Uberlândia. Eu era fã do cara desde sempre. Mesma cidade pequena. Mesma cidade. E o Juliano é de São Paulo, mas, tipo, e eu peguei pesado na crítica. Tempos depois a dupla acabou, velho. Aí eu falei, será que teve alguma coisa a ver? Porque já não me vinha bem, sabe? Parece a gente ficou... Eu fiquei com aquele sentimento que meio que serviu como uma pá de cal na dupla, sabe? E eu falei, nossa... Foi estopim. Que merda, eu falei. E até hoje... E hoje eu sou amigo pessoal do Luiz Cláudio. Tanto é que ele vai participar da minha live. Até hoje a gente fala sobre isso. E ele fala, o Marcão pegou pesado comigo aquela vez, só que ficou uma coisa normal, natural. Mas eu me senti mal depois, cara. Porque, cara, você vê que você fez... O cara ficou triste. E eu não quero ver ninguém triste, cara. Marcão, é interessante você falar isso, porque as pessoas, às vezes, elas têm um pensamento diferente, né, da gente que trabalha com isso e se expõe. E se expor não é fácil. E a gente expõe a nossa crítica, a nossa opinião, a nossa crítica, né? Sobre o que a gente gosta. E às vezes as pessoas, elas acham que a gente é mal, ou que a gente não tem coração, ou que a gente não fica chateado, porque é o nosso trabalho, sacou? Mas a gente fica mal, velho. A gente fica chateado de, às vezes, colocar alguma coisa ali, de expor alguma coisa. Não é que a gente expõe porque a gente não tem coração e foda-se. A gente fica chateado, né, velho? Acho que você pode falar. Não, eu fiquei chateado nessa época, em outras ocasiões também. Teve, por exemplo, o episódio de eu anunciar o fim da dupla Hugo Pena e Gabriel. Porque eu recebi, foi o mesmo risco que você correu no Jorge Mateus, informações internas. Mas nessa época minha informação era realmente interna, da pessoa de dentro do escritório. E falaram que ia largar. E eu postei, não existia nenhuma confirmação. E nessa época, a minha guerra com a guerra velada, a guerra fria entre Marcão e Piunte era muito intensa. A gente se respeitava, mas tinha os fã-clubes. E ele tinha um fã-clube maior, porque ele sempre foi mais galanzinho. Na época, as menininhas, Maria Blogueirinha, entendeu? Tinha uma aqui em Uberlândia que era o cão, chupando manga. Então, toda oportunidade que ela tinha de tentar me rebater, porque ela era apaixonada no Piunte, e ela usava. Mano, ela botou o mundo contra mim nessa época que eu soltei essa notícia do Hugo Pena e Gabriel. Saí como mentiroso e tal, por 2 semanas. 2 semanas depois, a dupla anunciou o fim. Aí é maravilhoso. Aí eu falei... Tira o peso. Eu, graças a Deus. Ufa, ainda bem. Aí, tipo... E isso ficou ruim pra ela. Isso foi muito bom pra você. Sim, ué. Porque graças a Deus, de uma coisa hoje eu tenho orgulho, que eu posso dizer, nada que foi dito no blog Nejo nunca foi mentira. Tudo sempre foi verdade, tudo sempre foi pautado em total credibilidade, em fontes confiáveis. Nunca falei nada que não fosse 100% verdade. Então, assim, a fonte total confiável. E até o Piunte também, o Piunte também nunca falou uma mentira no blog dele, e isso sempre foi, a galera do meio, quando tinha um assunto, esperava o que o Marcão ia falar, o que o Piunte ia falar, pra confirmar se era verdade. E o que rolou entre você e o Piunte? Como que foi o início dessa Tretinha. treta virtual, né? Não, na época... Existiu uma treta ou não? Existia uma Guerra Fria. Guerra Fria. Uma Guerra Fria, mas existia uma treta por baixo dos panos, assim. Como eu disse, né? Os empresários e artistas alimentavam essa rixazinha. E eu tinha a ilusão da amizade. Que artista era amigo e tal. Mano, só que, eu tô aqui em Uberlândia. O cara tava em São Paulo. O cara tinha condição de estar com os artistas colado o tempo todo. E o cara sempre foi mais bem de situação que eu. Então ele podia. Se o artista ia pra uma resenha, baixar sei lá quantos combos de uísque, ele tinha condição de acompanhar. Comprou uma casa em Orlando, vizinho do empresário do Jorge Mateus. Eu botei meu primeiro carro, foi anos. Então, assim, eu ficava nessa, mas os caras é mais amigo dele que meu. Pô, mas não sei o quê, que bababá. E ficava, só que no começo a gente era amigo. Porque a gente começou junto, sem saber um do outro. E aí a gente criava... Tipo, eu e o Dudu, a gente começou junto, sem saber um do outro. A gente era amigo e tal...
E por conta dessas rixas, eu comecei a sentir que ele começava a rebater as minhas postagens, os meus textos. Eu escrevia uma coisa, dias depois, no blog dele, tinha a resposta. Tinha isso, entendeu? Rolou E aí começou a rolar uma treta, até rolar uma coisa sobre o Vitor e Léo na época bem pesada. Porque uma época que o Vitor foi criticado por falar que eles não eram sertanejos. E eu peguei pesado, desci a lenha nessa declaração do Vitor. Contra o Vitor. No dia, tanto é que o Vitor até hoje não me cede entrevista. Por conta disso. Já o Léo, sim. Porque ele falou que não era... Porque ele achou que eu coloquei os fãs contra ele, as fãs contra ele. Porque no momento ele falou que não era sertanejo, você falava, pô, o cara canta, as fãs... Canta sobre roça, vive roça, canta nas festas sertanejas, nas artes sertanejas, e vai falar isso agora, velho. E foi o que eu falei. Foi pesado e ele pegou ar. Aí pegou ar e tal. E aí, no dia seguinte, o Pion te defendeu. Nesse dia eu me afastei dele. A gente ainda tinha... Só que rolou uma... Você lembra daquela época dos nomes de duplas sertanejas, nomes bizarros e tal? Aqui lá eu comecei no meu blog. Falar de nomes bizarros de duplas sertanejas. Ele resolveu trazer pro dele, porque aquilo lá foi uma das coisas que mais bombou na época no blog Nejo. Nomes bizarros de dupla. E eu falava isso. Aí ele começou a trazer pro blog dele, ele pediu autorização pra mim. Posso pôr no meu blog? Eu falei, pode, claro. Ele não só pôs no blog dele, como ele meio que... Ele viralizou o negócio, porque ele soltou mailing. Disparou por mail. Ele foi inteligente. Ele disparou por mail. E aquilo lá caiu no colo dele e o Fantástico fez uma matéria. No Detetive Virtual, Tadeu Schmidt com o Piunte, velho. E com o Piunte, e foram na casa do Piunte entrevistar o Piunte. Aqui lá eu comecei a sentir, pô, cara, isso aí foi paia. Eu falei, e o negócio, o cara tá colhendo os louros de uma coisa que eu trouxe. Mas aí foi... E eu me deixei afetar. Hoje eu vejo o tanto que eu fui infantil. Porque, cara, tá na internet, não tem dono, mano. Hoje eu vejo assim, se tá na internet, não tem dono. Se tá na internet, não tem dono. Eu não posso ser o cara que criou os nomes bizarros de dupla sertaneja. Não, velho. Já existia, cara. Tipo, nomes diferentes de dupla. O cara apenas... Ele colheu os louros por uma coisa que eu comecei, mas ele foi inteligente. Eu não fui tão inteligente quanto ele. E aquilo ali, a guerra começou. Aquela tretinha dele sempre responder as minhas coisas. No fim, veio essa treta do Vitor e Léo, eu me afastei. A gente ficou 1 ano e meio sem se falar. E aí depois... Mas aí também vocês pararam de fazer alfinetar um outro? Ou aí começou alfinetar entre os empresários. Aí eu mandava reclamação pros próprios empresários. Falei, por que você deu moral pro Piunte e não deu pra mim? Tem os caras falavam. Um deles é o Wendel. Até hoje é amigo do Piunte. Eu até tô meio afastado do Wendel, mas, tipo, por coisas naturais da vida mesmo. O Wendel do Jorge Matheus, a gente tem muito tempo que não conversa. Mas nessa época eu colocava ele, velho, no meio da treta. Falei, e ele ficava puto. Falei, não quero saber de vocês brigar, não. Vai brigar pra lá, que não sei o que tem. E aí, cara, e hoje eu vejo o quanto isso foi ruim pra mim. Eu fui infantil. Você acha que prejudicou a sua carreira? Prejudicou demais. Mas eu por acho você entrou porque na eu fui pilha? burro, eu entrei na pilha. Eu fui burro de deixar isso me afetar. Porque... Porque aí o cara começou a crescer porque ele apareceu no Fantástico. Meses depois ele entrou na UOL. E eu, gente... E eu falava, mas o cara tá ali porque foi eu. Entendeu? E eu ficava com esse medo, eu ficava com essa raiva. Porque a gente até já falou sobre isso, mas assim, a concorrência, se o cara souber lidar com ela é totalmente válida e totalmente algo que ajuda o cara. Mas, ao mesmo tempo, se a concorrência ele não souber lidar com ela, acontece isso. Eu acho que você não soube lidar com... Não soube lidar. Né? Porque eu, às vezes, eu penso assim, uma concorrência, e o cara vai fazer alguma coisa, também vou fazer. Eu crio ânimo, entendeu? Eu crio ânimo. Claro. Não, mas e pra você ver, no começo, quando eu comecei a conversar com ele, quando eu comecei o blog, eu escrevia uma coluna no site lá, eu escrevia uma vez por mês só. Eu só comecei a escrever diário depois que eu conheci o blog dele. Aí ele escrevia diário, eu falei, cara... Então, mas aí é uma concorrência... Aí eu comecei a escrever todo dia. Então, e eu mandei um e-mail pra ele na época, cara, muito bom conhecer o seu trabalho, muito bom conhecer o site, vamos nos aproximar. Aí foi onde a gente se aproximou. Só que ele sempre foi mais safo, inteligente e tal, cresceu, e eu fiquei pra trás nessa época, porque eu fiquei puto, por conta dessas coisas que aconteceram. Só que aí a coisa continuou normal, ainda tinha meu trabalho acontecendo, por mais que eu me deixasse afetar por isso, comecei a frequentar os DVDs, a galera começou a chamar. Foi aquela ocasião do Chitãozinho e Chororó fazer os eventos de 40 anos. Teve um primeiro evento que foi um show com... Não foi nem o DVD, foi um show com o João Carlos Martins lá que eu fui, no Via Funchal. Depois foi os 3 DVDs.
do 40 anos de Estourinho Chororó. Eu paguei do meu bolso pra ir. Ninguém me chamava na época, não. Paguei do meu bolso pra ir na gravação. E aí a galera começou a chamar pra ir também. Aí eu comecei a frequentar os mesmos eventos que ele. Aí eu comecei a ir em 4, 5, 6, 8 DVDs por mês. E ele sempre tava. Chegou um dia que a gente viu, vou ter que conversar, não vai ter como. A gente vai se esbarrar sempre, vou ficar virando nas costas pro cara. E aí se tornou uma relação cordial. Ele não me segue em rede social, eu não sigo ele. E fica por isso mesmo. Nós conversa o necessário quando tá em algum evento e só. Aí eu fico sabendo, às vezes, assim, que ele fica putinho com alguma coisa minha, tem ciúminho de alguma coisa que é mais próxima minha, que, tipo, gente que me conta, o Piunte viu uma foto minha com você hoje, veio conversar comigo, tem meses que ele não falava comigo, hoje ele me chamou, porque viu uma foto minha com você. Você vê que o cara ainda se afeta um pouco, sabe? E hoje virou um pouco o contrário, pelas notícias que eu fico sabendo, assim, hoje ele se afeta mais comigo do que eu com ele, então já virou uma coisa meio natural. E, Marcão, teve uma época que você ganhou grana, assim, você fala, caramba, velho, qual tanto de dinheiro que eu tô ganhando aqui, com isso aqui? Cara, teve. Tipo, eu era casado. Que época que era essa? Isso foi em 2012 até 2014. Foi um ano, assim, de crescimento. Até 2016, na verdade, foi um ano de crescimento financeiro muito elevado na minha vida, assim. 2014 ganhei uma boa grana quando eu comecei a cobrar as postagens que eu te falei. 2014. Não, 2012. Porque em 2012, R$1.500 era uma baita Então, grana, né? 2012 já vinha, tipo, teve semana de eu fechar 7 publi editoriais na mesma semana. Porque aí eu tinha o Albertoni, um abraço pro Albertoni, que eu botei ele pra cuidar dessa parte comercial. E aí a gente começou a crescer. 2012 foi assim, 2013 foi assim, 2014 foi assim, 2015 foi assim. Aí 2016 começou a normalizar. E aí depois aconteceu coisas assim mais relacionadas à vida pessoal que deu uma degringolada, mas assim, não foi questão do blog em si. Aí foi onde começou a aparecer outras mídias, outras coisas que eu não me adaptei tão bem ainda. Em E aí, 2016 eu criei o canal. aí o Renato Sertanejeiro apareceu e eu me fudi. Mas aí eu tô falando assim, que eu comecei a... Você fala isso, a galera acredita, velho. Mas foi por culpa minha. Eu não explorei novas mídias e eu fiquei naquilo, mas eu hoje tô bem. Tipo, eu não busco ser o mais rico, porque quando eu ganhei muito dinheiro, foi onde as coisas na minha vida pessoal começou a dar errado. Isso é complicado. Por eu ter aquela coisa que eu te falei, confiar demais nas pessoas. Foi onde eu separei, foi onde eu envolvi com pessoas que me passaram a perna. De 2016 pra cá, só ladeira abaixo. Até 2019. Do 2019 em diante, que as coisas que eu comecei, não, agora eu vou pôr minha vida nos eixos, de novo. Que aí as coisas começaram a andar de novo. Agora tá, graças a Deus, tô conseguindo normalizar. Tem ainda que recuperar essa fase, essas coisas que aconteceram de errado entre 2016 e 2019, que eu me deixei levar. E eu sinto real, assim, hoje você mais presente do que quando eu comecei o canal. Porque você lembra, entre 2016 e 2019 era o Marcão reclamão da vida pessoal. E assim, você se ligou que isso... Você parou? Parei. Porra, velho, mas você não... Acho que eu cheguei a falar pra você, Marcão, para de postar isso aí. E, pô, você não tava se ligando que isso aí tava... Tava, velho, mas é assim, tem uns amigos meus mais próximos que eles falam... Eles me deram uma luz no sentido... Eles não falaram pra eu parar. Mas sabe que foi uma válvula de escape, velho? Tipo, eu me afundei de tal forma no campo pessoal entre 2016 e 2019 que eu precisei de uma válvula de escape. E as redes sociais foram a minha válvula de escape. E que não é pra ser, né? Não é pra ser. Foi errado. Ao invés de eu buscar uma terapia, por exemplo. Isso, é uma terapia. Vai buscar uma terapia, velho. Não, mas eu fui pra ler rede social. Porque a partir do momento que a gente se torna uma pessoa pública, o povo ele te segue porque você fala sobre sertanejo. É claro, você vai mostrar a sua vida pessoal, né? Mas você não vai mostrar os seus problemas pessoal, porque todo mundo tem problema. Sim. E não é legal seguir alguém que só fala do problema. E foi onde eu perdi muito... Onde eu comecei a sentir quem era quem realmente gostava de mim, quem estava perto de mim por interesse. Foi onde eu comecei a separar as coisas. E que hoje eu, graças a Deus, separo muito bem. E aí eu comecei a trabalhar mais. Hoje eu não tô falando que eu tô ganhando a mesma coisa que eu tava ganhando em 2014, 2015, não. Mas normalizou, não tô ganhando o mesmo tanto que eu ganhava em 2018. Que tava na lama. Praticamente, porque eu não trabalhava. Ficava só
perdi tudo. Foi uma época que eu perdi tudo. Que eu tinha conquistado, assim, mas por conta de coisas pessoais. Mas aí eu comecei, hoje eu voltei a trabalhar mais profissionalmente. Então agora as coisas estão normalizando. Agora é só, como diz o outro, recuperar o tempo perdido nessa parte. Como diz o outro, ele fala muito também. Como diz o outro, eu falo muito. Por assim dizer, e como diz o outro. E aí as coisas vão normalizando agora. Você perdeu tudo, Marcão? Não. Assim, o que você fala quando você perdeu tudo? Porque, vamos só pra galera, deixar a galera do que rolou. Você era casado, né? Você tem uma filha, a Marina. Fruto desse casamento, né? De quantos anos? Foram 8 anos de casamento. Você separou quando? Separei no final de 2016, no começo de 2017, na verdade. Isso. E aí eu separei por problemas com a minha ex-esposa nessa época mesmo. Eu e ela, não tinha ninguém envolvido, nada. Foram coisas que eu falei, tipo assim, por exemplo, o crescimento, é onde eu falei que o meu crescimento com o blog afetou a minha vida pessoal. Porque eu soube lidar e ela não. A minha ex-esposa não soube lidar. Isso, porque quando eu converso com um cara que foi estourado assim, né, nível nacional, ele fala, minha vida pessoal virou uma bosta, né? A maioria é assim, né? Não, então, quando eu fui... Se perde, o que acontece? Não, a minha ex-esposa não soube lidar bem. Ela não soube lidar? Ela não soube lidar bem e a gente... Quais situações? Eu comecei a viajar muito e eu acho que ela tinha um problema, assim, de ver eu crescendo e ela não. E aí a gente se afastou. Até chegar no momento de rolar problemas sérios envolvendo eu e ela, relacionadas a dinheiro, relacionadas a tudo. E foi onde eu separei e aí a coisa desandou um pouco no campo pessoal. Porque aí aí eu emagreci. Na época eu tinha 160 quilos. Fiz bariátrica antes de separar. Na época o pessoal me respeitava, gostava de mim, eu era o Marcão, gordão, boa praça, gente fina. Amigo de todo mundo. Ai, Marcão, não sei o quê. Quando eu emagreci, eu comecei a ir nos eventos, eu já não era mais o Marcão gordão, amigão. Eu era um Marcão gato, as meninas vinham e tal. Tatuagens. Não, eu não comecei a tatuagem, foi em 2017. Mas aí as meninas começaram a dar em cima, velho. Isso eu já separado, entendeu? Na verdade, antes de separar, as meninas começaram a dar em cima e eu comecei a ver. Talvez foi por isso que eu também falei, cara, pra que eu tô com tantos problemas no meu casamento, sendo que a vida tá aí, cara. A vida tá aí na frente. Vou viver. Você casou novo, né, velho? Casei, comecei a namorar com a minha ex-mulher, eu tinha 18 anos. Nossa. Fiquei 13 anos e meio com ela. Aí eu falei, cara, então é o seguinte, eu não vou mais aceitar um casamento de merda na época. Porque realmente, é o fato, casamento de merda. E aí foi onde aconteceu da gente separar. Não teve traição, não teve nada assim. Aconteceram vários problemas que contribuíram, me separei. E aí envolvi com outra pessoa, tive outra filha, envolvi em outros problemas financeiros com pessoas que eu acreditava ter uma amizade, não tinha, era só interesse financeiro. A coisa desandou de 2016 a 2018, começo de 2019. 2019 que coisa começou a melhorar. Meu lado foi no final de 2018 que eu acordei, falei, opa. E aí eu juntei, porque começou a ter problema judicial demais, né? Além dos problemas da separação, começou a ter problema com a segunda esposa, porque morou comigo também. Tem uma filha, né? Tem outra filha. Problemas, assim, com processos relacionados ao blog, que eu fui processado pelo Capataz, a galera sabe dessa história, por conta da entrevista com o João Carreiro. Fui processado por uma menina lá de Goiânia, trabalha com rede social, era funcionária da Audiomix na época, porque eu fiz uns stories falando pra galera não contratar ela, porque ela tinha feito uma sacanagem comigo. Eita, então, já a gente fala sobre isso. Essa eu não sabia, não. Começou a ter esses problemas judiciais, e eu tinha um advogado em cada região do país. Como que não afeta, né, cara? Você começou... Aí eu comecei a ter advogado em Uberlândia. Nossa. E em Uberlândia eu tinha processo... Teve uma época que eu tive 3... advogados em Uberlândia, um pra cada processo. Com a sua vida, velho? Então, degringolou. Hoje, tipo assim, ano passado, até começar... Eu não sabia disso não, viu? Até eu juntar os processos tudo, eu fui contar, tinha 17 processos. Entre ex-mulher, processo relacionado à coisa do blog, processo tudo, juntou 17 processos. E eu tinha 5 advogados. Alguns cuidavam de 4, outros cuidavam de 3. Falei, e tudo bagunçado. Falei, gente, eu preciso dar um jeito na vida. Cara, você se perdeu demais. Desconstituir a procuração de todos. Não tem como, não. Não tem, velho. Você perde mesmo, não tem jeito. Eu desconstituí todos os advogados, centralizei tudo em um escritório só, lá em Maringá, através de amigos do blog também. Namorada do Prego, que é um dos blogueiros das antigas também, de Prego, download. Sul, um abraço pro moleque. A namorada dele, advogada, nova, tinha um escritório também. Conversei com ela, falei, então você vai cuidar de tudo.
ela passou a cuidar de todos os meus processos em todas as regiões do país. E aí, cara, a coisa começou a resolver. Judicialmente começou a resolver, um processo foi acabando, um por um. Ainda tem vários pra ser resolvido, mas aí a questão de judicial vai demorando. Só que tá normal. Graças a Deus a coisa normalizou. Não é uma coisa mais que me afete desesperadamente. Porque teve uma época, por exemplo, nasci minha segunda filha. Eu não conseguia ver a minha filha e ficava desesperado, porque a minha ex-namorada não deixava eu ver minha filha. Isso me afetava demais. Isso acho que foi o que te afetou mais de Foi. tudo, de tudo. Tudo. Que eu me lembro, assim, era o que eu mais via nos seus stories, você falando da sua filha, né? Isso Alienação parental pesada e eu, cara, não. Aí foi onde a coisa começou. Agora que tá começando, graças a Deus, judicialmente pelo menos, tudo resolvido. Resolvido ou resolvendo. É que você não conseguiu deixar isso no âmbito particular, Pessoal, né? Particular. Você não se aguentou e uma forma, igual você falou, né? Que era uma forma de... Como que é a palavra que você falou? Não é se libertar. De uma válvula de escape. Uma válvula de escape, você usou uma ferramenta que não era a Ideal. ferramenta ideal. Você deveria Rede social. ter procurado um psicólogo, E tanto é que 2019 só resolveu porque eu procurei. 2018 eu fiz terapia. Exato. Durante 8 meses, tomei remédio pra ansiedade. Exato. 1 ano tomando Venlaxin, que é um remédio pra ansiedade pesado. Que eu dormi o dia inteiro, praticamente. E aí foi onde eu consegui diminuir a minha ansiedade para as coisas começarem a andar para mim em 2019 em diante. Então nós temos um recomeço, assim, entre Sim. aspas, um novo Marcão do Blog Negro. Sim. Vai voltar a ser aquele Marcão, gente boa, não gordo, aquele gordo, gente boa, mas o Marcão, gente boa. Que... Não, assim, o Marcão gente boa sempre foi. Eu nunca deixei de ser Aham. o cara acessível. Eu sou o cara mais acessível do mercado sertanejo. Todo mundo, se você for no meu Instagram, tem meu telefone. Eu respondo todas as mensagens que eu recebo no WhatsApp, exceto compositores querendo que eu ouça as músicas. Essas eu não escuto. Infelizmente não tem condição, que senão eu não trabalho. Trabalha. Aí eu... essa minha acessibilidade continua total e hoje eu sou mais consciente de quem tá vindo até mim por interesse e quem não tá. Porque se eu sofri isso, golpes duros na vida pessoal de gente que viveu comigo a vida toda, imagina quem tá chegando hoje, por exemplo. Eu já sei enxergar. Se eu tomei esses golpes pessoais ou financeiros de pessoas de dentro da minha vida, é lógico que eu não vou me deixar mais me afetar por pessoas de fora. Então, hoje tá mais neutro nesse sentido, sei levar as coisas de forma mais profissional. Isso é legal, é legal. E rede social... Às vezes eu ainda faço alguma cagada ali em rede social de falar alguma merda mais voltada... Teve uma época também que você falou de política também. Época não, de vez em quando eu falo. Se você for no meu Twitter, eu tenho falado bastante. Instagram teve uma época que eu tava pesado até chegar artista pra mim, tipo assim, Marcão, eu gosto de você, por isso eu vim aqui no seu privado falar. Os artistas, no grupo dos artistas, estão planejando te boicotar. Aí eu fui olhar meu story que eu tinha falado do Bolsonaro. Fui lá ver quem tinha visto. Aí tinha vários artistas que tinham visto meu story falando mal do Bolsonaro. Eu falei, nossa, cara. E tipo, gente que não vê meus stories. Normalmente. Eu falei, então o negócio é sério. Mas não que eu tenha medo de boicote de artista. Porque artista grande não me dá dinheiro. Não rende dinheiro. Os artistas que me sustentam são os pequenos. Pequenos e médios. Então eu não vou me preocupar com isso. Só que eu falei, vou ter que diminuir o tom um pouco. Vou falar apenas o básico. Mas nessa época ainda estava muito forte. Hoje, por exemplo, eu não vou entrar nesse assunto porque senão a conversa vai longe. Hoje tá mais... Os artistas sertanejos, os próprios artistas estão evitando falar bem do Bolsonaro porque o momento não tá legal para ele. Então hoje, se eu falar mal, não vai repercutir tão negativamente para mim quanto repercutia no ano passado, por exemplo. Você acha que artista tem que se envolver em política? Não. Falar? Artista sertanejo precisa urgentemente aprender a ser neutro. Não precisa falar mal. Não precisa ser igual a artista do pop que a galera entra nas redes sociais da Anitta e cobra ela dela se posicionar contra o Bolsonaro. Tem que ser uma Ivete, velho. Artista sertanejo tem que ser uma Ivete Sangalo. Neutra, calada, quieta. Luan Santana. Quieto, calado. Tipo, você não tá vendo mais hoje em dia o Gustavo Lima defender o Bolsonaro. Mas até uns meses atrás, sim. Porque a galera tá pegando pesado no boicote. A galera da cultura. E o único setor da cultura musical do Brasil que defende o Bolsonaro ainda é o sertanejo. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque a cultura do cancelamento tá muito em alta. Então, para começar a cancelar os artistas sertanejos por causa disso, tá fácil.
E aí, aí daqui a pouco, quando a pandemia acabar, os programas de TV começam a desconvidar o artista. Aí começa a pegar pesado, entendeu? Um cara que foi muito, assim, alvo de muitas coisas, porque também ele fez muitas bobeiras também, foi o Eduardo Costa, né, velho? O Eduardo Costa, ele deu uma exagerada em... Então, não só em política, mas também... Ele é um exemplo disso, tipo assim, no campo político ele pegou pesado, mas a partir do momento que ele viu que o trem tava ruim pro lado dele, ele parou também. Mas aí ele começou a se deixar levar em outras questões. Tem muitos problemas pessoais que aparecem da vida dele, de treta com outros artistas amigos, de problemas lá com política, lá com prefeitos de Capitólio, de venda de imóveis, coisas que acontecem. E, mais recentemente, assim, o comportamento dele nas lives, que eu acho que foi o decisivo, até para... Eu até ia fazer um vídeo disso aí, não sei se você fez. Eu fiz. Acho que foi o decisivo para ele sair da Talismã, talvez. Foi o comportamento dele na live com o Leonardo. Até porque você fala, os caras têm que ser uma Ivete, mas os caras... Vamos falar do sertanejo, dentro do sertanejo. Os caras têm que ser o Leonardo. O Leonardo é esse cara. O Leonardo não fala de política. Fala. E ele é... É óbvio que você tá na cara dele que ele é Bolsonaro. Tá não tem que falar, tá na cara dele, mas ele não fala. Então, tipo, você tem que ser isso, velho. E o Leonardo, ele é isso, e ele sabe que tem que ser isso. Ele tem essa consciência, ele é marqueteiro, e ele sabe que o Eduardo Costa, fazendo aquilo lá, tava prejudicando ele. Tava. Né? E eu acho que foi muito disso, né? Podem falar que não teve briga, que não teve nada. Tá, não pode ter brigado, mas assim, falou assim, pô, cara, isso aí não é... Eu não quero esse tipo de situação aqui do meu lado, não. Isso aí... E prejudicando ele mesmo. Porque agora, ainda mais agora na pandemia... Nossa, escureceu, hein? Ainda mais agora na pandemia, que os caras estão ganhando dinheiro como? Com patrocinadores nas lives. E quem é o rei das lives? O Leonardo. Com certeza, eu tenho certeza absoluta que algum patrocinador falou, cara, não vou conseguir continuar te patrocinando se esse cara continuar com você. Com certeza teve isso, velho. Se falar que não teve, eu acho que vai estar mentindo. Com certeza teve alguma empresa grande ou algumas empresas grandes que falaram, cara, você precisa se desvincular. Tá te prejudicando e vou... E o próprio Leonardo sabe disso também. Ele sabe disso. Começou a ser o escritório acho que começou a virar só um gerenciador das crises do Eduardo Costa. Na hora que ele começou a dar crise demais e, tipo assim, prejudicar demais a imagem, falou, cara, vão sortar. Sorta a peia. Mas eu tô achando agora que o Eduardo Costa, ele deu uma aprendida com isso aí. Ele tá acessível pra caramba, tá calmo, tá tranquilo. E ele sabe, se ele vê isso aqui, ele vai ver a gente falando, ele vai saber que a gente tá falando a verdade. Assim, uma coisa talvez que seja verdade. E tanto é que por muito tempo, eu achava que o Eduardo Costa não gostava de mim. Por causa do Piunte, pra você ter noção. Eu tô bloqueado no Instagram dele. Teve uma época do Eduardo Costa que, por exemplo, que o Piunte virou muito amigo dele. E eu pegava pesado contra o Eduardo Costa nas críticas. Porque eu não gostava dele regravar demais. Ele regravava muito e não gravava as músicas próprias. E pra mim as melhores músicas dele são as próprias. Coração Aberto, lá do começo da carreira. E o cara começou aqui. O empresário dele é aqui de Monte Carmelo. O cara que ganhou na Mega Sena, que investiu nele, é aqui de Monte Carmelo. Então, assim, ele... Antigamente eu ia nos piratas aqui de Berlândia, você não encontrava o Eduardo Costa, você encontrava o Zezé de Camargo acústico, que era o que eles vendiam. E era o Eduardo Costa, tocando violãozinho de nylon, cantando as músicas do Zezé. Cara, então, assim, é um artista que eu acreditava. Só que é um artista que sempre teve o ego elevado, né? E assim, então ele deixou se afetar por isso, mas hoje eu acho que ele tá... Tô achando também. Tá mais, assim, acessível. Tanto é que eu consegui gravar com ele entrevista ano passado. Depois de tantos anos. E eu tentava gravar uma entrevista com ele, eu consegui gravar. Ano passado ele topou gravar e quis gravar uma entrevista top. E foi uma das melhores entrevistas que eu já gravei. Então, ele chegou a me bloquear por conta, né, quando aconteceu as polêmicas até com a ex dele lá, aí você postou, porque você é o Léo Dias do sertanejo. Isso, postei e tal. E porque foi muito forte a polêmica. Aí o Thiago gerencia suas crises, né? O Thiago E eu tô acreditando. E assim, não é porque eu tô falando. Os caras também. As pessoas e os caras têm que entender que não é porque eu tô falando que eu não gosto dele. Bem pelo contrário, o Eduardo Costa é um dos caras que eu mais ouvi na minha trajetória de vida. Sabe? O que eu mais ouvi. Tem aquele CD que ele fez em São Paulo, que ele tá com uma camisa vermelha, rosa, com um cinto assim, com uma calça bem apertada assim. Aquele CD eu ouvi demais, eu sei todas. Sim. E não é por isso. Aí eu fui bloqueado por ele.
Mas sabe por quê? Eu quero ele cantando, moleque. Eu quero ele interpretando. É a mesma coisa, eu não quero ele na polêmica. Né? É o que eu acho também, dos artistas, tem que aprender a ser mais neutro. E aí ele não tem filtro, perde o filtro. E é onde eu até falei esses dias, os artistas estourados, eles têm a tendência de não ter mais filtro. E o Eduardo Costa não tem filtro com nada. É pesado. Mas aí, agora tá. Agora ele tá mais tranquilo. E aí, só terminando o raciocínio. Na época que eu e o Piunt tinha essa guerra, o Eduardo Costa era um dos que eu mais via que essa guerra existia, porque eu fazia uma crítica do Eduardo Costa. Teve uma vez que eu fiz uma crítica do CD novo do Eduardo Costa. No dia seguinte, tinha uma entrevista. Dia seguinte, não, na semana seguinte tinha uma entrevista no Universo Sertanejo, que é o site do Piunt, com as perguntas pautadas na minha resenha. Todas as perguntas eram pautadas no meu texto. Em cima do meu texto. E o Eduardo Costa rebatendo a crítica que eu fiz ao CD dele. Entendeu? Então, assim, por isso que... E era uma coisa que... nessa época a gente era afastado e eu achava que o cara não gostava de mim. Aí veio o Ed Brito Samuel, que virou um estouro no Blog Nejo, e depois começou a ser empresariado pelo Eduardo Costa. Acho que aproximou. E fala sobre esses dois processos aí. O primeiro foi de uma entrevista com... Como que foi? Com o João Carreiro. João Carreiro, quando eu gravei, João Carreiro acho que foi um momento de maior ápice do Blog Nejo, foi essa entrevista com o João Carreiro. Que foi bem na época da separação do João Carreiro e Capataz. O João Carreiro entrou em depressão e tal. E a dupla tava na bica do gol para ser uma das maiores do Brasil. Uma dupla de voz bruta. E vender cachê de 150 mil não é fácil. Então, tipo assim, antes de Jadson, antes de qualquer coisa, o João Carreiro e Capataz dominava o interiorzão do Brasil. Era fenômeno. E separaram. E eu era muito próximo de toda a equipe lá. Gravei entrevistas com o João Carreiro e Capataz. Gravei uma música com o João Carreiro e Capataz. Quem for na internet vai pesquisar. Eu tenho uma moda de viola, eu cantando, Marcão Blog Nejo e João Carreiro e Capataz. Aí sim. Uma música que eu fiz, inclusive. Aí separaram e eu ficava naquela. Eu comecei a virar o cabo de guerra. Um virava, você tem que falar isso, tem que falar aquilo. Eu fiquei no meio dos dois. E o Capataz falou, o Capataz me deu a exclusiva de soltar a nova dupla, Carreiro e Capataz. E o Capataz me ligou e falou, ó, você vai falar assim no texto que o João não quis continuar cantando, que o João isso, o João aquilo, beleza. Escrevi o texto de acordo com o que o Capataz falou, só que eu escrevi, não era um vídeo. E aí eu escrevi. O João Carreiro me ligou no mesmo dia. Eu tava em Campo Grande com todo o meu equipamento, porque eu ia fazer cobertura da gravação do DVD do Max Moura e Cristiano na época. E tava lá em Campo Grande. Mano, e com o meu equipamento. E o João me ligou. Marcão, João Carreiro. Ó, você não pode escrever isso não. Porque, tipo, ele tá falando, mas não foi isso que eu falei, que não sei o que você tem que apagar. E eu já fiquei no cagaço. Falei, mas pior, né? Tipo, eu escrevi com base apenas no que o Capataz falou. Então eu vou apagar as menções ao João Carreiro no texto. Apaguei as partes onde citava João Carreiro no texto onde eu anunciava o começo da dupla Carreiro e Capataz. E o João falou assim pra mim, e você tem que me dar o direito de resposta. Eu falei, ó, beleza, só que tem que ser em vídeo. E eu tô aqui em Campo Grande, e ele mora em Sidrolândia, que é 60 km de Campo Grande. Você vem aqui pra gente gravar amanhã cedo? Ele, vou. E ele foi. E aí foi onde eu falei, eu só liguei as câmeras. Eu falei 3 vezes durante a entrevista. Foi 3 frases só. A entrevista tem meia hora, eu falei 3 frases. O João desceu pau na entrevista, falou um monte de coisa, falou várias coisas na entrevista, e algum tempo depois, o Capataz pediu pra eu tirar a entrevista do ar, eu tirei. Nossa, que rolo. Tempos depois, eu voltei à entrevista, quando vi, a poeira baixou, vou voltar. Passou um tempo, a esposa do Capataz me ligou pedindo pra tirar, tirei. E aí, esses tempos atrás, no meio da merda que já tava minha vida, 2017, 2018... Veio mais uma. Aí eu recebi uma ligação de Rio Preto. Que é do site tal, aqui de Rio Preto, de notícias. Queria que você falasse sobre o processo que foi movido contra você pelo Capataz. Eu, quê? Uai, tem um processo contra você. Como assim? Não tem processo nenhum, não. Aí a pessoa me mandou no WhatsApp. Eu, meu Deus, mano, tem um processo mesmo, cara. Tem base no negócio desse? Existe um processo. Aí o Capataz entrou com um processo, e no mesmo processo ele colocou como parte contrária eu, João Carreiro e o Google, por causa do YouTube. Pra tirar a entrevista do ar pedindo 100 mil de indenização.
E aí eu tive que constituir advogado. Na época, não. Eu falei, vou esperar ser citado. Consultei um dos meus 19 advogados, né? Do Brasil inteiro. E ele falou, não, cara, enquanto você não for citado, você não faz nada. Beleza. Aí ano passado eu fui citado. Finalmente. Ele entrou com o processo em 2017, eu só fui citado em 2019. E aí eu constituí advogada, botei a minha advogada lá de Maringá pra cuidar disso. E aí saiu o resultado. Esses dias, o juiz não... Como a entrevista já tinha sido apagada, o juiz não tinha causa mais. Não tinha continuidade, não tinha como continuar. Ele deu por encerrado o processo. E aí eu gastei com o advogado, mas pelo menos não paguei a indenização. Ah, mas aí os custos, os honorários, você teve que bancar. Não, paguei o meu advogado, eu paguei, normal. Ah, então ficou por isso. É. E a da menina da workshop, eu não sabia dessa, não. Não, essa... Não, da Audiomix. Audiomix. Não, ela foi funcionária da Audiomix um tempo. Eu não sabia, não. É porque eu contratei, esse povo aí que trabalha com marketing de rede Mas você social. não fala de... Aí, ó, tá falando, tem 3 aqui, pô. Tem. Agora você também tava... Porque você fez o digital lá do cara, lá, fez o... O que é isso aí? Não, aquilo lá eu só indiquei. Só de Aí o que acontece? Eu pus uma pessoa pra cuidar das minhas redes sociais. Ah, tá. E na época não tinha o Instagram @blognejo. Eu só tinha o Instagram @marcosblognejo. Na época, isso foi 2008, mano. 2008. Eu falei... eu pagava mensal pra ela gerenciar minhas redes sociais. 2008, esse daí? Não, é processo não. Ela trabalhar pra mim foi em 2008. Ela trabalhou pra mim por 3 meses. E eu falei pra ela, cria um Instagram @blognejo só. E também pra gente começar a crescer ele daí. Ela criou o Instagram @blognejo no próprio e-mail. Beleza. Depois disso, eu comecei, preciso dar senha e tal. E não conseguia passar pro meu e-mail, porque tava no e-mail dela. E aí, sempre que eu precisava usar, que às vezes eu perdia a senha, formatava alguma coisa, tinha que ligar pra ela, pedir a senha e tal. E aí eu pedia pra ela mudar pro meu e-mail, ela não mudava. E aí começou a dar problema, porque ela começou a falar, cara, eu não tenho obrigação nenhuma de fazer isso, não vou fazer, e pronto. Começou a peitar. E aí foi onde eu fiz uns stories, falando, gente, ó, quando vocês forem contratar alguém pra trabalhar pra vocês, toma cuidado para não contratar pessoas que, sabe, falei um pouco pesado e mencionei. O pior de tudo é que eu mencionei. Coloquei o @ lá, falei, não contrate essa pessoa. Polêmico. Cara, aí que eu lembro que, tipo assim, uma das minhas advogadas da época, na hora que viu, Marcão, apaga! Aí eu apaguei. Tipo assim, ficou 6 horas no ar essa story. 6 horas? Todo mundo viu. Tempos depois tá lá a notificação lá no meu endereço. Processo em Goiânia, tal, 30 mil de indenização. Fui ano passado. Danos Moraes, né? Teve audiência teve audiência, conciliação, tá até hoje parado. Não sei a situação que vai estar. Já falei que não tem dinheiro. Se ganhar, não vou ter como pagar porque não tem dinheiro. Como eu disse, perdi tudo. Então a pessoa tá me processando pra ganhar dinheiro, não sei da onde, vou tirar, sabe? Não vai ter como pagar. Então, assim, vai perder. Mas isso não você falou 2008, foi 2018. Não, é 2008 quando ela trabalhava comigo. E ela processou. Ficou 10 anos no Instagram com ela, velho. E ela não quis passar pra mim. 10 anos no Instagram com ela não passava pra mim, e era meu. Agora você tá com o Instagram. Até chegar o ponto de eu colocar o pessoal da ONRPM, que é minha parceira, pra conseguir de volta o Instagram. Porque aí ela começou a dar desculpa que não conseguia acessar o e-mail dela, que não ia fazer e pronto. Quando eu fiz essa história, ela entrou em desespero. 5 minutos depois, o Instagram tava no meu nome já de novo. Ou seja, foi má vontade. Precisei fazer esse story pra recuperar o Instagram. Recuperei. Não uso ainda. O Fernando Albuquerque, ele gerencia pra mim. Eu tô começando a tentar começar essa palhaçada de meme, que essas desgretas... Inclusive, eu esqueci de falar isso na minha entrevista, essa porra de meme. Me cansa essa merda. O sertanejo virou meme por causa dessa... Não, imagina, eu entrei no Instagram depois. Não, eu tô falando sertanejo no Instagram. Zoeira, gente, é zoeira. Eu entrei no Instagram bem depois. Aí o meu Instagram, @marcosblognejo, vai ser as críticas, o IGTV. E no @blognejo, meme, trecho de música, vai ser esse trem. Porque agora é 10 Instagram novo de sertanejo por dia que aparece, né? E tem briga por arrobas. É. Tá, então vamos pro final, que eu acho que um dos projetos que você... que deu muito certo seu e que você tem um amor, né? Um produto que você tem um amor, que existe uma grande... potencial grande. Até que o último que você fez foi, assim, muito bom, né? Acho que deu uma repercussão muito boa. Acho Graças que a foi Deus. O melhor, que é o DVD Blognejo.
Então, talvez esse DVD último seja essa exemplificação de quanto eu passei a focar. Por exemplo, até então, eu sempre tive, por exemplo, comecei um blog. Quando eu comecei o blog, eu quis fazer um blog dentro de um portal. Eu não tive coragem de fazer o meu. Eu sempre tive medo de trabalhar sozinho. Depois que eu tomei na tarraqueta com tanta gente na vida, eu comecei a entender a necessidade de você trabalhar sozinho, velho. Aquela velha frase, o olho do dono é que engorda o gado. Meu casamento acabou, um dos fatores foi o primeiro DVD que eu fiz também, que foi em Goiânia. O primeiro DVD que eu fiz foi em outubro de 2016. Foi antes de eu emagrecer, foi antes de eu separar. E foi um dos fatores decisivos para eu separar, porque o dinheiro que aquele DVD gerou foi o que gerou crise no meu casamento. Gerou, tipo, receita de 300 mil. Um DVD, porque a gente cobrava 15 mil de cada artista e foram 26 artistas. Eita, porra. E eu coloquei 6 participações especiais, mas isso foi uma ideia do Rafael Terra, ele veio com o projeto e a gente fez o DVD com base nisso. E o lucro, tirando os custos, o lucro a gente dividiu eu, o Terra e o nosso sócio na época era o Francis Barros, lá de Jataí, empresário do Miguel Lucato, amigo meu até hoje, ele fazia toda a parte operacional. E eu entrei com um convite para os artistas participarem. No primeiro foi Mato Grosso Matias, Fred Gustavo, Cléo de Bairro Rafael, Kleber Cauã, Israel Rodolfo e João Neto Frederico, com participações. E 26 artistas novos. Aí o projeto deu certo financeiramente, mas acabou com o meu casamento, porque a parte financeira foi o que degringolou meu casamento. E aí foi onde eu separei e tal. E aí veio um outro amigo que tá... mais processos judiciais que rolaram depois. Amigo, que deu problemas depois. A gente fez mais 3 projetos. Depois de 2 anos, a gente vamos recomeçar o projeto com menos gente? Ele veio com a ideia, eu falei, vamos. E ao invés de eu fazer, eu deixei ele fazer. Fiz em Londrina, Maringá e São Paulo. Em Londrina foi de participações, Pedro Paulo e Alex, Antony Gabriel, Léo Rafael, Mariane Matheus, Cássio Marcos e o Luque Matheus. Foram as 6 participações e 10 artistas novos. 9 ou 10 artistas novos. Deu certo. Na minha cabeça tinha dado certo. Fizemos em Maringá. 4 meses depois. Em Maringá, já subiu de nível. Colocamos Edson Hudson, Munhoz Mariano, Maricílio Rodolfo, Jean Júlio, Hugo e Guilherme, que na época, começando, assim, e até hoje, graças a Deus, muito amigo do Espartaco, são dos poucos artistas que eu falo que tem amizade. Apesar dele afastar de mim, ele ficou puto por causa do Bolsonaro, não tá conversando comigo, não. E se eu vou... Ô, Espartaco, larga de ser cuzão, vamos conversar aí. E aí e quem mais? Teve o Rob Nunes. PH e Michel foi em São Paulo. PH e Michel foi em São Paulo, mas eles participaram, a música não entrou. E Maringá deu muito certo, na minha cabeça tinha dado certo. Vamos fazer São Paulo. São Paulo eu chamei Fernando Sorocaba, chamei PH e Michel, Bruninho Davi, Fidu Mijeca, Breno e Caio César e Paula Matos. E cara, o Blog Nejo sempre teve um nome tão forte que toda vez que eu ia fazer o DVD, eu chamava quem eu chamasse ia, velho. Exceto artistas de gravadora, porque a gravadora barrava. Quando o artista muito grande eu não chamava. Só que, cara, São Paulo já foi Fernando Sorocaba. Ou seja, cara, o próximo ia ser estouro. Aí foi onde eu comecei a ver os problemas de eu deixar as pessoas fazerem as coisas no meu nome. Porque eu achei assim, não, eu não tô conseguindo tomar conta do meu blog, vou deixar alguém cuidar pra eu resolver a minha vida pessoal. Quando eu fui ver, tinha dado tudo errado, financeiramente falando. Apesar dos projetos terem sido sucesso. Tanto é que o de São Paulo, a música que eu gravei com o Fernando Sorocaba, a gente nem lançou, porque era a música que eu tinha gravado com a minha dupla. Minha dupla acabou também, não deu certo, eu não lancei a música. PH e Michel, a música não foi lançada, porque o empresário da artista não quis terminar o pagamento lá. E no fim, ela nem... deu errado também, deu mó boró, deu tudo errado, eu vi... Quando eu fui ver, só tinha ficado dívida dos 3 DVDs. Eu falei, agora... Sério? Então agora eu preciso tomar conta. Tipo, o primeiro deu de lucro foi aquilo que eu te falei. De receita foi 300 mil o primeiro. Sucesso. De empreendimento de sucesso. Ou seja, o potencial era enorme. Os 3 seguintes foi só dívida. Mas como? O dinheiro não estava sendo usado para pagar os profissionais do DVD. Tanto é que quando acabou São Paulo, quando eu fui ver, tinha 30 mil de dívida dos 3 anteriores. Aí foi onde, 2018, depois que eu gravei esse, agora eu falei, preciso colocar minha vida em ordem, porque eu tô só me perdendo. Entrou nessa fase, né? 2018, 2019. Aí
Prejuízo. Pois é, porque não tem contrato e O povo não pagava? cobrando merreca dos artistas que participavam. Cara, você vai gravar uma música num DVD de alto nível com uma participação especial e pagar merreca, coisa que você vai pagar no estúdiozinho de ponta de vila? Não, eu tô entregando um nome, uma marca. E tem que levar isso em conta. Se o primeiro deu tão certo, era pra fazer nos mesmos moldes. E foi isso que eu pensei. Aí eu fiz o de Goiânia, Blog Nejo 1010, que aí é um projeto que eu pretendo levar no mínimo uma vez por ano. Claro que eu não fiz esse ano por causa da pandemia. Mas fiz em Goiânia, sozinho, contratei quem precisava ser contratado, mas o projeto é meu 100%, não existe sócio. Eu estive lá. Aí eu foi fiz, muito foda. são o que agora? O projeto vai ser esse, uma vez por ano. 10 artistas, 10 participações. Eu fui com o Arnaldo, Fui com o Arnaldo. Aí o Diego Arnaldo, esse ano foram Diego Arnaldo, Felipe Araújo, Jorge Henrique Rodrigo. E o melhor, o Blog Nejo, por mais que minha vida tivesse degringolado tanto a vida inteira, o que eu mais fiquei impressionado em Goiânia foi... Eu fiz uma lista de artistas de Goiânia que eu poderia chamar pra participar. Eu fiz 25. Falei, vou passando aqui. O que falar não, eu vou pro próximo. Mano, chegou no 10º, ninguém tinha falado não. Então, tipo... Isso porque eu não tinha data. Depois eu tive que mudar alguns porque bateu a data. Mas, tipo... Aí PH e Michel, que não tinham lançado a música que eles tinham gravado no anterior, como a gente é muito amigo, eles foram no novo. A música fantástica que elas gravaram com a Natália e Laura, que a gente vai gravar um DVD com elas em breve também. Jefferson Moraes, Dailara, Mai Karen, e eu participando ativamente, e vários outros artistas que quem não assistiu, vai no nosso canal no YouTube, tem a playlist. Tá na descrição do vídeo. E outra coisa que não foi feita nos outros projetos, eu direcionei parte do investimento feito em cada música, por exemplo, além de ter contrato com todos os artistas que iam cantar... Né, velho? É o mínimo contrato, né? Além de ter contrato com todos, eu cobrei o valor justo. E desse valor justo, eu direcionei uma parte pro impulsionamento de cada música. Ah, top. Então, não é só gravar, né? E postar. Hoje em dia não adianta você gravar, você pode ser o artista que for. Se você gravar e postar, você vai se ferrar. Não é gravar e postar, é gravar, postar, impulsionar. Sem dúvida. Essa última parte é essencial. Tem playlist, tem impulsionamento, tem o que for. Faça. Não grave apenas. E foi isso que faltou nos outros, que eu fiz nesse, e graças a Deus foi sucesso. Pena que a pandemia veio, que eu acho que se a pandemia não tivesse vindo, a gente teria uma noção melhor dos artistas que começaram nesse projeto e poderiam estar melhor agora. Mas já deu uma ideia do que vai vir pela frente. Então, assim, 10 artistas, 10 participações, sempre usando a marca Blog Nejo para trazer essas participações especiais para gravar com novos artistas. E hoje os caras abraçaram a causa. O Lucas Luco, por exemplo, esses dias, a última vez que eu encontrei com ele, falou: Marcão, já vi aquele seu projeto, cara. Pode contar comigo, porque sem eu falar, o cara se autoconvidando. Isso é muito legal, né, cara? Você tá juntando a gente a artistas que precisam do apoio, que não tem como chegar assim. Você tá dando um pontapé inicial. Eu quero participar. Ou seja, os artistas já entenderam a proposta. Que é o quê? O cara tá numa cidadezinha de interior, que nunca vai ter acesso a um artista médio ou grande para participar com ele. Eu faço essa ponte. E eu participo ativamente da escolha do repertório, da produção, assim, não produzo, mas eu fiscalizo. Principalmente o repertório, que é o principal também. Além do impulsionamento, é uma música boa, né? E brigar com o artista pra gravar uma música boa é pesado, velho. Porque o cara quer gravar qualquer merda. E a gente tem que ficar em cima pro cara gravar uma música boa. Senão não sai. E esse último foi legal que eu estive lá. E deu pra perceber já no dia que tava legal, que tava massa, que ia rolar. E eu até teve uma dupla, aquela que fez com o Arnaldo, Diego Arnaldo. Joanete e Eu Daniel. tô estacionado nessa rua. Nossa, é fantástica essa música. Muito boa essa música. A gente até fez uma parceria e, de fato, foi muito legal. E eu acho que, você falando, assim, né, do que aconteceu, eu não sabia do que tinha acontecido antes, mas eu já vi que esse último foi bem diferente, né? E o melhor de tudo é porque eu fiz esse DVD, tipo, eu fiz obrigado. Falei, vou ter que fazer pra pagar as dívidas dos anterior. E eu não só paguei o DVD, como paguei as dívidas dos anterior. Graças a Deus. Pra não falar que eu não devo nada dos anteriores, ainda devo. Do primeiro. Lá de Goiânia. Ainda devo um dinheirinho. Cláudio, a buchainha, eu não esqueci de você, não. Tá dado o recado aí. Mano, mas é isso aí. Acho que a gente colocou tudo que a gente tinha que conversar aqui. Elencamos aqui. Quero agradecer você por receber a gente aqui. Aqui é o estúdio do Ricardo também, junto Ricardo com o Blog Matias. Nejo, né? Ricardo Martins. Matias. Matias? É. Junto com o seu estúdio aqui, o Blog Nejo. Eu gravo as entrevistas aqui. Eu não sei se a gente vai soltar antes ou depois, mas se
se a gente já tiver soltado a sua entrevista comigo, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Pra vocês assistirem também. Marcão, obrigado. Que isso. Acho que foi um papo legal pra galera Foi, conhecer massa. um outro lado Acho que eu seu. falei demais um pouquinho, que eu abro a boca. Deve quanto tempo isso aí, velho? Nossa, demais. Mas eu acho que foi bom até pra conhecer tudo que aconteceu da sua vida, da sua história, porque às vezes a gente só vê lá os stories, você Falando, brigando e não sabe o motivo por trás. metade do motivo por trás e também não sabe que, igual eu falei, as pessoas acham que quando a gente tá falando alguma coisa é que a gente não tem coração. Não, pô, o cara também fica chateado de um cara ligar pra ele e falar, pô, não gostei disso. Você também fica chateado, todo mundo fica chateado, entendeu? Então, acho que foi bom pra galera. Não sei se você quer deixar um recado pros proseiros aqui. Sertanejeiro, agora é proseiro. Eu quero só pedir, assim, que vocês... Quem ainda insiste em alimentar rivalidades, para com essa bobeira. Não tem quem melhor que ninguém, não tem quem engoliu quem. Não tem fulano tá em alta, Marcão tá em baixa. Mano, existe o fato, tipo assim, de todo mundo ter o seu espaço, todo mundo ter condição de fazer um bom trabalho. Da mesma coisa, que é sertanejo, né? E defender a bandeira sertaneja. Defender, exatamente. Sempre, ó. Eu defendo, tá na pele aqui inteiro, braço inteiro sertanejo. Tatuado com tudo que é sertanejo possível. E obrigado a todo mundo que assistiu. E logo, logo a gente junta em algum projeto. Isso aí, gente. Então, quem não é inscrito ainda no Prosa, se inscrevam aqui. Agradecer Rick Rastro, Claudio Honor, que tá aqui com a gente. Claudio Honor, né? E também o Thiago Gaúcho aí, da Fábrica de Hits. Obrigado. Então, se inscrevam aqui, tá? Se você não for inscrito ainda, tá? A gente vai disponibilizar também, já tá disponível também lá no Spotify. Então, se você estiver no trânsito aí, né? Você já pode ouvir o nosso Prosa no trânsito, na academia, correndo, fazendo qualquer tipo de situação, tá bom? É só escrever Prosa Sertaneja. Grande beijo pra vocês, viu? Obrigado, Marcão Blognejo. Tamo junto. A nós. Valeu, gente.